Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos comentar uma matéria em que eles falam aí sobre as empresas que mais pagaram dividendos agora no primeiro trimestre de 2024. Então, se você está buscando investimentos em ações que pagam dividendos para formar uma renda passiva, essa matéria aqui vai ser muito interessante para você. Então eu já peço sua ajuda, curte o vídeo, inscreve no canal, para você é um simples clique, mas me ajuda demais aqui no YouTube. Tá bom? Ativa o sininho para você não perder nada e vamos pro vídeo. O primeiro trimestre de 2024 foi marcado por um volume recorde de pagamento de dividendos pelas empresas listadas na Bolsa Brasileira. Elas pagaram um total aí de 76 bilhões de reais de proventos só nesse primeiro trimestre de 2024, 49% a mais do que o mesmo período do ano passado. Eles destacam que a maior surpresa, foi o Itaú, que distribuiu o triplo do que ele tinha distribuído no mesmo trimestre, no primeiro trimestre de 2023. Destacam aqui que o Itaú pagou 16,6 bilhões de reais aos seus acionistas, um aumento de 204% em relação ao que ele pagou no primeiro trimestre do ano passado. Ele quase desbancou a Petrobras, que foi a maior pagadora de dividendos do primeiro trimestre de 2024, que distribuiu 17,89 bilhões de reais nos primeiros 3 meses deste ano aí. E aí, como consequência, o alto volume de pagamento do Itaú também repercutiu na Itaúsa, que é a holding de investimentos que tem forte participação no banco. E aí, como ela tem a política de repassar o que ela recebe de dividendos do Itaú, ela apresentou também nesse primeiro trimestre de 2024 um aumento na distribuição de 235%. Foi de 1,93 bilhão que ela distribuiu em 2023, no primeiro trimestre de 2023, para 6,47 bilhões distribuídos agora no primeiro trimestre de 2024. Lembrando aí que o Itaú tem a política de fazer um pagamento de JCP mensal, no valor aí de aproximadamente 1 centavo por ação, pago todo primeiro dia útil do mês, e também dividendos complementares, definidos semestralmente aí em assembleia após a divulgação dos seus resultados. Nos últimos 5 anos ele tem pago um dividend yield médio aí de 4,76%, mas em 2023 e eles estão estimando os analistas que em 2024 esse dividend yield tende a aumentar, porque o Itaú elevou o seu payout para 60%, e se isso se confirmar, ele vai pagar na casa de 7 a 8% aí de dividend yield. Mas eles destacam aí, que a maior pagadora de dividendos do primeiro trimestre de 2024, a empresa da Bolsa que mais pagou dividendos até agora aos seus acionistas, foi a Petrobras, mesmo depois das polêmicas, envolvendo a empresa porque ela resolveu não distribuir dividendos extraordinários referentes ao ano fiscal de 2023. Ainda assim, ela foi a empresa que mais distribuiu proventos, com maior volume pago agora no primeiro trimestre de 2024. Como eu já falei, ela pagou 17,89 bilhões nesses 3 primeiros meses, um valor 28% maior do que os quase 14 bilhões que ela pagou no primeiro trimestre de 2023. E aí no ranking das maiores pagadoras de dividendos, eles destacam aqui que apenas 8 empresas foram responsáveis por 84% de todo o capital distribuído na forma de proventos pelas empresas listadas na Bolsa, entre janeiro e março desse ano. Petrobras e Itaú, como a gente já falou, ocuparam o primeiro e segundo lugar, e a terceira foi a Vale. A Vale, nos 3 primeiros meses deste ano, pagou 29% mais dividendos do que ela tinha pago no primeiro trimestre de 2023. Esse ano ela pagou aí 12,43 bilhões de reais em dividendos aos seus acionistas. A Petrobras, que nos últimos 5 anos pagou impressionantes 21,86% de dividend yield, mas trata-se de uma empresa extremamente cíclica, muito sujeita a interferências políticas, tanto que passou vários anos sem pagar dividendos, outros anos pagou muito pouco dividendo e outros anos deu uma porrada. Então, para investir nessa empresa, tem que saber disso, tem que ter estômago e tem que ter uma estratégia muito bem definida. O mesmo acontece com a Vale, pessoal? Também está sujeita aí a ciclos de commodities. Mesmo sendo uma empresa privada, sofre de vez em quando uma interferência política, o governo tentando emplacar aí presidente da empresa, gente no conselho de administração. Então também é uma empresa que oscila bastante os seus dividendos pagos. Nos últimos anos tem pagado muito aí, nos últimos 5 anos uma média de 8,12, mas é uma empresa cíclica, os dividendos oscilam e quem investe nela tem que estar ciente disso, pessoal? Tem que ter uma estratégia bem definida, saber como investir nessas empresas de commodities aí para pegar o melhor momento de compra. E das 8 empresas que mais pagaram dividendos, apenas uma reduziu o volume de dividendos, que foi exatamente a BB Seguridade.
ela pagou 33% menos dividendos aos seus acionistas do que ela havia pago no primeiro trimestre de 2023. Esse ano ela pagou 2,52 bilhões. O ano passado, nesses 3 primeiros meses aí, ela havia pago 3,76 bilhões de reais. Os analistas até estranharam a BB Seguridade pagar tão poucos dividendos, né? Ela teve um lucro aí no ano de 2023 de 7,7 bilhões e distribuiu 2,5 bilhões relativos aí ao segundo semestre de 2023, que deu R$ 1,23 por ação, totalizando aí 5,7 bilhões distribuídos na forma de proventos. E se a gente for fazer esse cálculo, 5,7 bilhões divididos por 7,7 vezes 100 para dar porcentagem, está por volta aí de 75% de payout. Geralmente a empresa sempre pagou um payout mais elevado, e isso pode ser devido a duas características principais. O Banco do Brasil é líder no setor de agronegócio, né? Aproximadamente 30% da carteira de crédito dele está exposta ao agronegócio, e a BB Seguridade vai de carona, né? Em 2023, 50% dos prêmios emitidos pela seguradora foram no ramo rural. E aí, como esse setor pode enfrentar alguma dificuldade no decorrer do ano, pode ser que ela tenha feito algum provisionamento prevendo algum problema com esse setor. Além disso, ela tem um programa de recompra em aberto, em 2023 até 2025, vai se encerrar em 4 de fevereiro de 2025, no qual ela pretende adquirir até 65 milhões de ações. Então, ao invés de pagar dividendo para os acionistas, ela prefere recomprar suas ações, né? E se ela cancelar essas ações depois, isso acaba também remunerando o acionista de uma forma direta. Aqui listadas todas as 8 empresas que mais pagaram proventos, né, no ano de 2024, agora no primeiro trimestre: Petrobras, Itaú e Vale, as 3 primeiras, como a gente já comentou, seguido de Itaúsa, Banco do Brasil, Santander, BB Seguridade e WEG. E como já mencionado, as empresas que mais aumentaram o pagamento de proventos do primeiro trimestre de 2023 para esse primeiro trimestre de 2024 foi o Itaú, que aumentou em 204% a quantidade de proventos pagos aos acionistas nesse primeiro trimestre, seguido, obviamente, da Itaúsa, né, que também repassou tudo que ela recebeu do Itaú para os seus acionistas. Depois, quem mais aumentou foi o Santander, que pagou 76% a mais de proventos, seguido da WEG, Vale e Petrobras. O Banco do Brasil aumentou o volume pago em 7%, de 3,3 bilhões para 3,6 bilhões, e a BB Seguridade foi a única empresa, dentre essas que a gente mencionou aí, que reduziu a quantidade de proventos pagos em relação ao primeiro trimestre de 2023. No primeiro trimestre de 2023 ela havia pago 3,7 bi, e nesse primeiro trimestre de 2024, 2,5 bi. Dentre os bancos privados, o Santander sempre se destacou como um dos melhores pagadores de dividendos. Tem um dividend yield médio em 5 anos de aproximadamente 7%, mas nos últimos anos ele vem reduzindo esse valor de dividendo justamente pela queda na sua rentabilidade. O banco tem passado por alguns desafios aí no setor de crédito, e isso tem pesado sobre o pagamento de proventos pela empresa. O Banco do Brasil é um banco que dispensa comentários, né? Tem sido um dos queridinhos aí do setor bancário para recebimento de dividendos. Nos últimos 5 anos pagou em média 7,32% de dividend yield, e nos últimos anos aí tem aumentado bastante o seu pagamento de proventos. Já definiu para o ano de 2024 um payout de 45%. 45% do lucro do banco vai ser distribuído na forma de proventos aos seus acionistas, e o mercado está estimando aí acima de 8% de dividend yield para esse ano de 2024. A WEG, né, que é considerada uma das melhores ações da Bolsa, nunca falhou nenhum ano no pagamento de proventos, tem um payout relativamente interessante, aproximadamente 50%, porém o dividend yield médio pago pela empresa nos últimos 5 anos gira em torno de 1%. Isso porque a empresa negocia um índice preço sobre lucro extremamente alto, né? Então, como o preço é muito elevado, por mais que ela pague dividendos interessantes em valores absolutos, quando a gente divide isso pela cotação da empresa, o dividend yield é sempre muito baixo. E aí, pessoal, a gente pode fazer uma continha de padeiro aqui para ver quanto de yield essas empresas já pagaram até agora em 2024. Por exemplo, a gente pode pegar a WEG aqui, ó, 1 bilhão e 800, 1 bilhão e 800. A gente divide pelo número de ações da WEG, aqui no site do Investidor 10 a gente consegue essa informação. Número de papéis em circulação da empresa está aqui, 4,2 bilhões. Então, 1 bilhão e 800 dividido por 4,2 bilhões. A gente tem um pagamento de 42 centavos por ação. E se a gente dividir isso pelo preço de tela da cotação, R$ 38,37, multiplicar por 100, para ter em porcentagem, nesse pagamento aí dá 1,1% de dividend yield nesse primeiro trimestre. E fazendo isso para todas as empresas da lista, as 8 empresas da lista, como a gente já mostrou para vocês, a WEG, então,
já pagou 1,1% de dividend yield nesse primeiro trimestre de 2024. Quem mais pagou até agora, pasmem, foi a Itaúsa, que só com os pagamentos do primeiro trimestre já pagou 62 centavos, corresponde aí 6% de yield. Petrobras 3,76%. O Itaú já pagou quase 5% de dividend yield só no primeiro trimestre. A Vale 4,5%. O Banco do Brasil no primeiro trimestre 2,26%. BB Santander 3%. BB Seguridade 3,80%. Então, para empresas mais previsíveis, por exemplo, o Banco do Brasil, que ainda vai fazer pagamentos, já está até agendado os pagamentos dele, a gente consegue até estimar mais ou menos quanto que ele vai pagar no ano todo. E aí você consegue se programar para fazer o melhor investimento para sua carteira aí de acordo com a sua estratégia, certo, pessoal? Então, para o vídeo de hoje era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, até mais.